Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos para a nossa quarta aula de banco de dados, né? E hoje o nosso tema é mapeamento. Então nós vamos mapear os modelos da modelagem entidade de relacionamento para o modelo relacional, né? Pessoal, recapitulando, nós aprendemos a modelagem entidade de relacionamento, que é uma modelagem conceitual, bem próxima do mundo real, né? Utilizada na fase de análise de sistemas, onde você entrevista seu cliente e essa entrevista resulta no modelo de entidade de relacionamento. Nós conhecemos também, na última aula, o modelo relacional. O modelo relacional é uma implementação computacional, né, de um tipo de banco de dados propriamente dito, né? Então, o modelo relacional seria o banco de dados físico mesmo, né, no computador, para armazenamento de dados, né? Então, o que seria o mapeamento? Uma vez que você está com o seu modelo de entidade de relacionamento pronto, né, você precisa transformar essa modelagem, né, esse diagrama, em um banco de dados físico, né? Então, para isso, você precisa mapear o seu modelo de entidade de relacionamento e transformar isso, né, em um banco de dados. Como nós vimos na aula passada, né, um banco de dados ele é um conjunto de tabelas. Ele é um conjunto de tabelas que são estruturas que armazenam dados, né? Então você precisa transformar esse seu diagrama que você criou de modelo de entidade de relacionamento em um conjunto de tabelas de um banco de dados. Perfeito? E para isso a gente vai se utilizar de todos os conceitos da última aula do modelo relacional, dos elementos do modelo relacional, que são tabelas, atributos, chave primária e chave estrangeira. Perfeito? Então a aula, quem não assistiu a aula passada, é importante assistir a aula passada para poder entender que a gente vai utilizar todos esses conceitos aqui na fase de mapeamento. Pessoal, para essa aula eu vou utilizar o nosso primeiro exemplo lá da aula de modelo de entidade de relacionamento, que foi da faculdade profissional, né? E só que eu fiz alguns incrementos aqui nessa modelagem para adequar essa aula. Eu inseri aqui a entidade ementa, né? E aqui um relacionamento de 1 para 1 entre ementa e disciplina. E um atributo desse relacionamento, né? Então, uma disciplina ela sempre possui uma ementa, e uma ementa sempre é vinculada apenas a uma disciplina. E tem aqui a data de aprovação, né, para essa ementa nessa disciplina, que é um atributo do relacionamento. Entre curso e disciplina, eu inseri aqui um atributo que é o período que essa disciplina é ofertada em determinado curso, né? Então, um atributo aqui para esse relacionamento. Entre curso e aluno também seria um outro atributo que é o data de ingresso. Então, um atributo do relacionamento, por quê? Né? Porque o data de ingresso é uma informação que ela diz respeito ao vínculo entre o aluno e o curso. Então, um atributo do relacionamento. Entre aluno e turma, eu inseri também um atributo frequência, né? Temos a nota do aluno naquela turma, também eu vou ter a frequência do aluno nessa turma. E entre turma e professor, eu adicionei o atributo horário, né? Qual o horário que o professor leciona aquela turma, que também é um atributo que diz respeito ao vínculo entre professor e turma. Então esse é o modelo de entidade de relacionamento que a gente vai trabalhar aqui. E a gente vai transformar isso. No final, a gente vai ter um conjunto de tabelas, né, que vão ser criados em um banco de dados para essa modelagem aqui. Então, o intuito dessa aula hoje é ensinar vocês a transformar uma modelagem de entidade de relacionamento em um conjunto de tabelas de um banco de dados. Perfeito? Então, a gente vai seguir um passo a passo, né? E nesse passo a passo, vocês seguindo esse passo a passo, vocês conseguem transformar os modelos de entidade de relacionamento em um conjunto de tabelas. Bom, pessoal, primeira etapa do passo a passo. Toda entidade do seu modelo entidade de relacionamento,
ela vai se tornar uma tabela do banco de dados com os seus respectivos atributos, né? E o atributo chave dessa entidade, ele se tornará a chave primária da tabela. Bom, para isso, pessoal, a gente utiliza uma notação, né, que é uma notação bem simples, só para a fase de mapeamento mesmo, né? Onde, qual vai ser a sua notação? Você vai ter o nome da tabela, 2 pontos, né? Aí você abre e fecha chaves e dentro das chaves você vai ter os atributos da tabela, perfeito? E o atributo chave ou atributos chave, eles serão grifados, perfeito? E aqui eu esqueci de colocar, mas o atributo chave estrangeira, ele vai ser escrito em itálico. Chave estrangeira, a gente viu na nossa última aula o que é chave estrangeira. Então, pessoal que não viu, por favor. Pessoal, então, para a nossa primeira regra, toda entidade no modelo entidade de relacionamento, ela se torna uma tabela de banco de dados com os seus atributos. Então, no nosso modelo, a gente tem aqui 6 entidades, né? A gente consegue identificar curso, disciplina, ementa, professor, turma, aluno. E os seus respectivos atributos dessas entidades. Então, nós temos aqui 6 tabelas com seus respectivos atributos. Então, baseado na notação que a gente acabou de ver, são aqui as 6 tabelas. Curso, sigla nome, sigla o atributo chave, chave primária, né? Aluno, matrícula nome, matrícula, chave primária, disciplina, sigla nome, sigla, chave primária, ementa, curso, descrição, código, ementa, código, descrição, código, chave primária, professor, matrícula nome, matrícula, chave primária, turma, código, semestre, ano, código, chave primária. Até nesse momento, somente os atributos que são mesmo da entidade. Então, nós já temos para o nosso banco de dados dessa modelagem 6 tabelas. Ok, primeira etapa feita, vamos para a segunda etapa. Segundo, né, daqui para frente, nós vamos começar a mapear os relacionamentos. Até então, nós mapeamos todas as entidades, né? E agora a gente vai começar a mapear os relacionamentos. E o primeiro relacionamento que é mapeado é o relacionamento de cardinalidade 1 para 1. Perfeito? Então, no nosso exemplo, nós temos um relacionamento de cardinalidade 1 para 1, que é entre disciplina e ementa. Né? Uma disciplina possui uma única ementa e uma ementa está vinculada a uma única disciplina. Né? Ok. Como nós fazemos esse mapeamento? Os relacionamentos de 1 para 1, eles não vão representar no nosso banco de dados novas tabelas. Não serão novas tabelas, né? Então, o que acontece? O que vai acontecer, então? Os atributos desses relacionamentos, eles são adicionados em uma das 2 tabelas relacionadas. Então, fica a cargo do administrador do banco de dados, né, do analista, escolher em qual das 2 tabelas ele vai adicionar os atributos desse relacionamento, né? E agora, pessoal, a gente vai começar a falar de chave estrangeira, né? Para o mapeamento dos relacionamentos. Então, todo relacionamento, né, que você vê em uma modelagem, ele daqui para frente, ele vai resultar no conceito que nós aprendemos de chave estrangeira. Então, daqui para frente a gente vai falar de chave estrangeira muito, né? Porque a associação entre entidades, que é um relacionamento, ela sempre vai resultar em uma referência para aquela outra entidade. E o que é uma referência para uma outra entidade no modelo relacional? É uma chave estrangeira, perfeito? Então daqui para frente a gente vai falar muito de chave estrangeira no mapeamento para tabelas de banco de dados. Então, também nessa tabela que o analista escolheu, você deve adicionar os atributos chave primária da tabela relacionada, tornando-se assim uma chave estrangeira para essa outra tabela.
Então, o que é isso? Então, nós temos aqui a relação entre disciplina e ementa. Para esse caso, né, como é 1 para 1, você escolhe qualquer uma das duas tabelas para você adicionar os atributos. Eu escolhi ementa, né? Então, o que a regra diz? Nessa tabela que você escolher, você vai adicionar os atributos de relacionamento. Então, o atributo de relacionamento é só data aprovada. Então, eu adiciono aqui nessa tabela data aprovada. E também nessa tabela você adiciona a chave primária da tabela relacionada. Qual que é a chave primária da tabela relacionada? Disciplina, sigla. Então, eu vou adicionar uma coluna aqui, a gente viu que chave estrangeira sempre é um atributo chave da tabela relacionada. Então, o tipo do atributo é o tipo do atributo chave da tabela relacionada, perfeito? Então, eu vou ter que adicionar aqui em ementa a sigla da disciplina. Como vai ficar isso? Então, a tabela disciplina ela não muda, porque eu escolhi a tabela ementa para adicionar as informações do relacionamento. Então, ementa mantém código de descrição. E por convenção, pessoal, daqui para frente, sempre que vocês forem criar um atributo chave estrangeira na tabela, por convenção, é uma boa prática de banco de dados, o nome desse atributo, dessa coluna, ser o nome da tabela referenciada, né, underline o nome do atributo chave primária dessa tabela referenciada. Então, no nosso caso aqui, ficou disciplina, underline sigla, que é a tabela disciplina, underline o nome do atributo chave primário de disciplina, que é sigla. E aqui o atributo do relacionamento, que é data aprovada. Na notação, a gente costuma utilizar aqui a chave estrangeira, ela é escrita em itálico, para você entender mesmo que é para facilitar o reconhecimento de uma chave estrangeira na notação. Perfeito? Ok, pessoal. Então, está feito o nosso mapeamento de cardinalidade 1 para 1. Então, nós tivemos aqui somente uma mudança até agora. Continuamos com 6 tabelas e na tabela ementa inserimos aqui a chave estrangeira e o atributo relacionamento. Vamos para a terceira parte do passo a passo. Nesse momento, nós vamos mapear todos os relacionamentos de cardinalidade 1 para N. Perfeito? Então, no nosso modelo, nós temos 3 relacionamentos de cardinalidade 1 para N. Nós temos a relação entre curso e aluno, né, onde um curso possui muitos alunos. Nós temos a relação entre disciplina e turma, onde uma turma é ofertada em muitas turmas. E nós temos a relação entre professor e turma, onde um professor pode lecionar muitas turmas, né? Ok, como nós fazemos esse mapeamento? Relacionamentos de 1 para N, eles também eles não representam novas tabelas no banco de dados, perfeito? Né? Como de 1 para 1. Os atributos desses relacionamentos, eles são sempre adicionados na tabela com o papel de cardinalidade N, perfeito? Então, sempre que você for mapear um relacionamento de 1 para N, a tabela que você vai modificar é a tabela com cardinalidade N, ok? Também nessa tabela você deve adicionar os atributos chave primária das tabelas relacionadas, onde se tornarão chave estrangeira para essas tabelas, ok? Então, no nosso modelo, pessoal, nós temos relação entre curso e aluno. E quem é a tabela de cardinalidade N? Aluno. Então, nessa tabela de cardinalidade N, nós vamos adicionar os atributos do relacionamento, no caso, data ingresso. Então, aqui em aluno entra data ingresso, né? E entra também uma chave estrangeira para a tabela relacionada, no caso, sigla do curso. Então, nós teremos aqui um outro atributo, que é uma chave estrangeira para curso, vai ser curso sigla. Correto? Aqui na relação entre disciplina e turma, mesma coisa.
Aqui em turma, como ela é? Turma é a tabela que está com cardinalidade N no meu mapeamento, no meu modelo. Ok? Então, aqui em turma, eu vou adicionar tanto os atributos do relacionamento quanto a chave estrangeira para essa outra tabela. No caso, não existe atributo de relacionamento, eu vou adicionar só a chave estrangeira para disciplina. Então, eu teria aqui em turma, disciplina underline sigla. Perfeito? E a mesma coisa aqui para professor. Eu vou ter aqui em turma, professor underline matrícula e também vou ter aqui o atributo do relacionamento. Perfeito? Então, como fica essas duas tabelas? Aluno, eu insiro curso sigla, que é uma chave estrangeira, está aqui em itálico, né? E o atributo do relacionamento, que é data e ingresso. E em turma, eu adiciono a sigla da disciplina, disciplina sigla, e a matrícula do professor, professor matrícula e o horário. Então, pessoal, como ficam os dados armazenados nessas tabelas, né? Então, eu tenho um aluno da matrícula 01, chama José da Silva, ele pertence ao curso de Sistemas de Informação e ele ingressou em 2011. Na tabela turma, como ficam os dados da tabela turma? A turma 001 para o semestre 2 do ano 2016, para a turma banco de dados, para o professor Wellington, no horário 13 horas. Então, essas serão as informações que vão ser armazenadas nessas tabelas de acordo com o mapeamento que nós fizemos aqui do modelo entidade de relacionamento. Então, está feita essa etapa do mapeamento de 1 para N. Como fica o nosso banco de dados até agora? Nós tivemos modificações em aluno, onde inseriu o curso sigla. Tivemos modificações em ementa, onde inseriu disciplina sigla. Tivemos modificações em turma, onde inseriu-se disciplina sigla, professor, matrícula e horário, né? Agora a gente vai para a próxima etapa do mapeamento também. Qual é a próxima etapa, pessoal? Mapear os relacionamentos de cardinalidade N para N, muitos para muitos. Esse é um pouco diferente dos que nós vimos até agora. É mais interessante, né? Vocês vão entender por quê. Bom, no nosso modelo, nós temos aqui dois relacionamentos de N para N. Entre curso e disciplina e entre aluno e turma. Perfeito? Então, um curso possui muitas disciplinas. Uma disciplina ela está vinculada a muitos cursos, né? Então, nós temos aqui que a disciplina de cálculo ela pode estar vinculada à administração, a sistema de informação, a ciência da computação, engenharia, etc. Temos aqui que o sistema de informação pode possuir banco de dados, programação, engenharia de software, sistemas operacionais, por aí vai. E nós temos aqui a relação entre aluno e turma, onde o aluno ele pode se matricular em diversas turmas, né? Em uma turma, obviamente, pode ter N alunos matriculados. E aqui nota frequência, que são atributos desse relacionamento. Então, como nós vamos mapear esse relacionamento N para N? Bom, pessoal, aí vem a diferença. Cada relacionamento N para N ele é representado como uma nova tabela no banco de dados. Perfeito? Os atributos desses relacionamentos eles serão adicionados nessa nova tabela que vai ser criada. E também nessa nova tabela você vai adicionar os atributos chave primária das tabelas relacionadas, tornando-se então chave estrangeira para essas outras tabelas. Então nós teremos aqui uma nova tabela para esse relacionamento e uma nova tabela para esse relacionamento. O que mais que diz a regra? Que nessa tabela você vai ter esses atributos de relacionamento e você também vai ter a chave primária para as tabelas, a chave estrangeira para as tabelas relacionadas. Então você nessa tabela nova aqui você vai ter curso sigla, disciplina sigla. E aqui você vai ter matrícula aluno, aluno matrícula e turma código. Então você vai ter duas novas tabelas no sistema. Perfeito? Ok. Agora, pessoal, um conceito interessante aqui. Não sei se vocês se lembram quando nós falamos de chave composta,
né? Isso foi lá uma das primeiras aulas onde eu falei de chave, né? De atributo-chave. Que é atributo-chave? É um atributo onde você consegue identificar unicamente um registro dentro daquela entidade, dentro daquela tabela, né? Então eu achei que agora é esse momento ideal para falar de chave composta, né? Por que é chave composta? É uma chave, né? Uma chave primária, só que essa chave ela é composta por mais de um atributo, né? Até então a chave simples que nós vemos até agora, ela é composta por um único atributo. Por exemplo, sigla do curso, identifica um determinado curso, né? É um único atributo, sigla, né? E a chave composta nada mais é do que mais de um atributo que vai se tornar a identificação de um registro naquela tabela, né? Então a chave primária dessa nova tabela, ela vai ser a composição das chaves estrangeiras das tabelas relacionadas. Então, onde que nós vamos ver muito chave composta? Nas tabelas que são criadas por conta dos relacionamentos de N para N. Geralmente, na grande maioria das tabelas que são de relacionamento N para N, essas tabelas que são criadas por conta dos relacionamentos, você vai ter uma chave composta. A chave primária dessa tabela, nós sabemos que toda tabela no nosso banco de dados ela precisa ter uma chave primária, né? Então, qual vai ser a chave primária aqui da relação entre curso e disciplina? Vai ser a composição entre a chave de curso e a chave de disciplina. Então, vai ser, ou seja, dois atributos serão a chave primária dessa tabela. Mesma coisa aqui para essa tabela de aluno turma. Bom, então isso é o que chamamos de chave composta, pois a chave primária ela é formada por mais de um atributo. Dois atributos vão compor a identificação única de um registro nessa tabela. Então, como que vai ficar aqui essa nova tabela entre curso e disciplina, né? Ok, pessoal. Então, nós vamos, por convenção, né, por boas práticas em banco de dados, essas tabelas são criadas dos relacionamentos N para N, você nomeia elas como o nome das duas tabelas referenciadas. No caso, aqui, curso e disciplina. Então, ela vai se chamar curso, underline, disciplina. Perfeito? Então, você sempre nomeia essas tabelas de relacionamento dessa forma, que é uma boa prática para qualquer analista, programador que vier entender seu banco de dados, ele vai saber que é uma tabela de relacionamento. E aqui nós temos as duas chaves estrangeiras para as tabelas relacionadas. No caso, curso sigla e disciplina sigla. E aqui é o atributo do relacionamento, período ofertado. Esses dois atributos eles são chaves estrangeiras, mas também eles são chave primária. Como eu disse, chave primária composta, porque é uma chave primária composta de dois atributos. Agora, só para exemplificar por que é uma chave composta, né? Suponhamos que somente o atributo curso fosse chave primária. Você não conseguiria repetir um registro de um determinado curso mais de uma vez nessa tabela. Então, o curso Sistemas de Informação, se você inserisse aqui, curso Sistema de Informação, Disciplina do Banco de Dados, período 2, se você fosse inserir o curso Sistema de Informação, Disciplina Sistemas Operacionais para o período 3, você não conseguiria, que você está repetindo o atributo curso, você não pode. Mesma coisa, se fosse somente a sigla da disciplina, a chave para essa tabela, né, ele não deixaria cálculo estar nessa tabela mais de uma vez, por exemplo. Cálculo para sistema de informação. Ok. Cálculo para administração. Opa, você está repetindo o cálculo. Então, a chave para essa tabela tem que ser uma chave composta, onde você vai ter o mesmo curso para várias disciplinas e uma mesma disciplina para vários cursos. No caso, ele só não vai deixar repetir quando você tem, por exemplo, sistemas de informação, banco de dados. Se você for inserir sistema de informação, banco de dados de novo, aí sim ele vai dar uma restrição para você. Não, sistema de informação e banco de dados já existe. Ok. Entendido, pessoal. Acho que ficou bem didático o exemplo. E o segundo exemplo é o vínculo entre aluno e turma.
Então você vai ter que criar uma tabela chamada aluno-turma, que é a relação entre essas duas entidades, né? Com as chaves estrangeiras aqui para aluno, matrícula e turma código, perfeito? Os atributos de relacionamento. Então, segue a mesma linha do exemplo anterior, onde um aluno ele vai poder estar matriculado em várias turmas, né? Em uma mesma turma vai poder ter vários alunos matriculados, e aqui você tem a nota desse aluno nessa turma, a frequência desse aluno nessa turma, e obviamente uma chave composta. Que essa restrição de chave ela vai dizer para você? Que se você por acaso for inserir o aluno José na turma 1, né? E se você quiser inserir novamente o aluno José na turma 1, aí sim ele não vai deixar você inserir, porque vai falar, o aluno José com turma 1 já está no sistema. Não insira novamente, ele vai evitar que você duplique esse registro, né? Então, uma restrição de integridade importantíssima em banco de dados. Então, como ficou o nosso... Terminamos aqui, então, o mapeamento, pessoal. As etapas do mapeamento. Então, como ficou nossas tabelas para esse modelo apresentado? Nós ficamos no final com um conjunto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tabelas. 2 tabelas de relacionamento, né? E as outras tabelas são tabelas de entidades mesmo, com os seus respectivos atributos, seus atributos de chave estrangeira, né? Para as referências, para as associações das tabelas, das entidades, né? E aqui as tabelas de relacionamento também com chaves estrangeiras, com suas chaves compostas. E aqui está perfeito o nosso conjunto de tabelas, pessoal. Para as próximas aulas, o que nós vamos aprender? A criar essas tabelas num banco